Meus amigos, olá. Vamos ler agora o prefácio do livro do Padre Sertilanges, A Vida Intelectual. E esse prefácio foi escrito por Olavo de Carvalho e nós vamos ler, certo? Prefácio à edição brasileira. Na miséria mental da igreja contemporânea, torna-se até difícil para o leitor leigo conceber o que possa ter sido o renascimento filosófico e literário do catolicismo, na primeira metade do século XX, quando dificilmente se poderia encontrar em quaisquer outras correntes de pensamento personagens da estrutura intelectual de Eliot, Bernanos, Paul Claudel, Giovanni Papini e tantos outros, incluindo, como veremos em seguida, o nosso querido Padre Sertilanges. Então, ele cita aqui grandes pensadores do século XX, da primeira metade, coloca o Sertilanges nesse mesmo patamar, certo? Embora nem todos esses autores se filiem à corrente tomista ou neotomista, é inegável que o tiro de largada dessa vasta e emocionante aventura espiritual foi desferida pelo Papa Leão XIII, quando, em 1879, na encíclica, exortou os teólogos e intelectuais católicos a desprender-se das modas filosóficas e voltar à meditação dos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Também é difícil para o leitor de hoje conceber o quanto o pensamento dominante nos seminários e na alta hierarquia clerical havia se afastado dos ensinamentos tradicionais da Igreja desde o início da modernidade. Então, ele faz aqui um apontamento histórico onde segue o pensamento de São Tomás de Aquino. E esse livro aqui, pessoal, tem muita citação. São Tomás de Aquino, ele é a principal inspiração filosófica do Padre Sertilanges para escrever esse livro aqui, sem dúvidas, tá bom? Então, só para dar um exemplo, durante todo o século XVIII, o ensino nos seminários franceses esteve baseado sobretudo em Descartes, cujo idealismo subjetivo era radicalmente incompatível com a Revolução Cristã. Então, o Leão XIII não fez com que todos os pensadores católicos se tornassem tomistas, mas recolocando as doutrinas de São Tomás de Aquino na ordem do dia, operou um vertiginoso upgrade no pensamento católico, obrigando-o a confrontar-se com as mais profundas e espetaculares descobertas de Doutor Angélico. Entre os beneficiários dessa grande virada que optaram para a fidelidade estrita de São Tomás, encontrou-se o pastor Antony Dalmacie Sertilanges, que é autor dessa obra. Nascido na cidade francesa de Clermont-Ferrand e morto aos 84 anos em Salange, que em 1893 viria mesmo a fundar uma escola onde difundiria o pensamento do mestre Akinat entre os clérigos e leigos. Sertilanges tornou-se repentinamente famoso em 1917 com um livro aqui, Inflamada Defesa das Propostas da Paz do Papa Bento XV, ao tornar-se professor de filosofia moral no instituto em Paris. O padre deu início a uma vasta produção literária dedicada sobretudo à explicação em profundidade dos ensinamentos de São Tomás, mas também à análise de grandes problemas da cultura contemporânea à luz da doutrina católica. Então, o Padre Sertilanges, ele tinha uma visão de mundo católica e não tinha medo de dar essa percepção de mundo, só que ele fala tudo isso de uma forma extremamente racional, né? Então, é uma questão muito lógica a forma que o Padre Sertilanges coloca o pensamento dele, mesmo que ele tenha uma visão extremamente de fé, né? Mas é muito interessante a linguagem dessa obra, que é uma obra repleta de logos, repleta de lógica, raciocínio lógico. É uma forma de vocês ter um pensamento católico, um pensamento cristão, através da lógica. É um convite a isso e é muito interessante. É muito interessante mesmo, tá bom? No meu entender, suas obras maiores são, ao longo do estudo, em 2 volumes.
Então ele cita algumas obras aqui muito interessantes do Padre Sertilange. E o Olavo diz o seguinte: ele escreveu também valiosos estudos monográficos sobre as filosofias de Pascal, Bergson e Claude Bernard, além de obras pedagógicas sobre a moralidade na arte e a oratória cristã em vários problemas da vida contemporânea. Nesta última série inclui-se a pequena obra-prima, A Vida Intelectual, de 1921. Então, esse livro aqui, ele está citando esse próprio livro que a gente está lendo o prefácio. E é tão difícil para mim explicar a influência que esse livro teve na minha vida. O mínimo que posso dizer é que ele decidiu o curso da minha vocação. Então, meus amigos, eu diria para vocês que este livro aqui, A Vida Intelectual, é um livro muito bom para quem está iniciando uma vida de estudos, quer ter uma rotina de estudos a sério. Então, para mim que sou da área do direito, diria que para quem está iniciando os estudos, é praticamente uma leitura obrigatória. Não porque você vai adquirir conhecimento jurídico propriamente dito, mas você vai aprender a se organizar e como estudar e como levar uma rotina de estudos a sério. Então é muito interessante, porque essa obra fala muito de como você deve se organizar, como deve levar uma vida intelectual, mas também deve descansar, deve ter seu tempo para você mesmo. Vai dizer pormenorizadamente como você deve se isolar. Tudo isso aqui é muito bem explicado nessa obra, tá bom? Então, eu recomendo realmente para quem quer levar uma vida de estudos a sério, essa obra aqui, e não só quem é da área do direito, para qualquer área do conhecimento humano, ok? Então, ele diz o seguinte, Olavo: ao lê-lo, já nem lembro quantas décadas atrás percebi com horror que os princípios mais básicos e incontornáveis da vida intelectual haviam desaparecido completamente da consciência nacional, ocasionando a usurpação de praticamente todos os postos de alta cultura e da educação por charlatões, tagarelas e carreiristas depressíveis, que nada tinham a oferecer às jovens gerações senão uma caricatura horrenda da inteligência, da ciência e das artes. Percorrendo as páginas desse livro, eu me lembrava do alto conceito que da sua missão de escritores haviam tido muitos autores brasileiros, como Lima Barreto, Graciliano Ramos, Otávio de Faria e tantos outros. Tudo isso havia se perdido, e era ridículo esperar que, sem a reconquista da inteligência tomada na sua mais alta expressão, fosse possível atacar com proveito quaisquer problemas práticos da vida social e econômica brasileira. Seria como esperar que um homem imbecilizado pelo vício das drogas restaurasse a sua vida normal primeiro para tornar-se inteligente depois. A expressão colocar o carro adiante dos bois não descreve corretamente a loucura dessa expectativa. O que aparecia nos debates públicos brasileiros com o seu praticismo imediatista era a esperança de que o carro saísse correndo no encalço dos bois para atrelá-los a si mesmo. Então o Olavo aqui deixa claro uma crítica de como são os seminários no Brasil, de como conduzem uma vida intelectual no Brasil, como ele recomenda, como funciona os formadores de opinião, como universidades, o jornalismo. Então o Olavo faz essa crítica desse imediatismo que querem falar de um tema sem passar por outro, né? E isso é muito interessante, que eu acho que realmente isso ocorre. Também me ocorria durante essa leitura a evocação do soneto de Rainer Maria Rilke, Torso Arcaico de Apolo, na tradução de Manuel Bandeira, em que a contemplação da beleza e harmonia perfeita no corpo do deus grego impunha ao observador, de repente, a consciência do seu dever de mudar o rumo da sua vida e buscar a perfeição. Era isso que esse maravilhoso livro nos convidava. Todos os meus esforços literários e pedagógicos das últimas 3 décadas provam que não consegui resistir ao seu apelo. Então, para o Olavo, essa obra aqui, A Vida Intelectual do Padre Sertilange, foi um grande apelo para ele levar uma vida intelectual nas últimas 3 décadas de uma forma mais séria.
E diria para você, como eu disse, isso aqui serve para qualquer área do conhecimento humano, que faticamente isso aqui é um apelo. E se você está lendo esse prefácio comigo, se você se interessou por esse livro, A Vida Intelectual, é porque você provavelmente é um vocacionado e você também quer dedicar-se a isso. Então, o Olavo deixa claro que foi um convite a ele, né? Foi um convite e foi um convite para ele realizar as obras dele, para ele se vocacionar a mais nos estudos. Então não importa se você está iniciando uma vida de estudo, se você está pela metade, se você tem 18, 20, 30, 40, 50, 60 anos, se ler esse livro aqui, você vai ter uma nova visão sobre uma vida de estudos, uma vida intelectual, uma vida onde você busca ter uma rotina de estudos, tá bom? Então, lemos aqui o prefácio, era só isso aqui mesmo. Se quiser interagir, deixar seu comentário, eu ficarei grato, tá bom? Forte abraço a todos.